Você já percebeu que alguns pensamentos, eles chegam sem pedir licença nenhuma? Você não convidou os pensamentos. Você não estava procurando por eles. E mesmo assim, eles aparecem. Às vezes ali no meio de um dia tão tranquilo, aí surge um pensamento de medo. Outras vezes uma lembrança antiga, uma preocupação, uma insegurança. Como se a mente simplesmente colocasse aquilo ali, diante de você. Agora pense comigo. Você escolheu esse pensamento? Esse primeiro pensamento foi você que escolheu? Provavelmente não. Ele simplesmente apareceu. E isso talvez seja algo que você precisa observar. Por quê? Se a gente passa grande parte da vida nos culpando por pensamentos que não escolhemos ter, existe uma diferença importante que poucas pessoas percebem. Uma coisa é o pensamento surgir. Outra coisa completamente diferente é decidir permanecer com ele. Imagine que alguém toca a campainha da sua casa. Você não controla quem bate na porta da sua casa, mas você continua sendo quem decide se abre a porta. E mais, quanto tempo essa pessoa permanece dentro da sua casa? Com os pensamentos acontece algo muito parecido. Eles chegam, mas nem todos eles precisam permanecer. Se você ainda não me conhece, eu sou Ana Carla Andrade. E esse canal ele nasceu para ajudar você a perceber aquilo que normalmente passa despercebido. Porque quando a consciência se amplia, a forma de viver também se transforma. E se essa conversa já começou a fazer sentido para você, já deixa aqui um gostei. E de alguma forma, se não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal, A Consciência que Cria. Se fizer sentido essa mensagem, já compartilhe para outras pessoas que também precisam entender sobre consciência, expansão de consciência. Todos os dias a gente tem aqui uma nova conversa para ampliar a sua consciência e construir uma relação muito mais livre com a sua própria mente. Agora imagine essa situação. Você está trabalhando ali normalmente e de repente surge um pensamento. E se eu não conseguir? Até esse momento não aconteceu nada. Foi apenas um pensamento. Mas muitas vezes é exatamente aí que o problema começa. Porque em vez de deixar ele seguir o caminho dele, nós começamos a conversar com o pensamento. E se der errado mesmo? E se eu perder essa oportunidade? E se eu não for bom o suficiente? Já começou a perceber? O primeiro pensamento surgiu, apareceu ali sozinho. Os outros nasceram da atenção que começamos a dar ao primeiro pensamento. E é justamente aí que mora uma das maiores escolhas da nossa vida. Nem sempre escolhemos o pensamento que chega, mas sempre podemos observar onde colocamos a nossa atenção. Pense ali num jardim. Adoro esse exemplo. O vento pode trazer sementes de todos os tipos para o jardim. Você não vai controlar isso. Mas existe uma pergunta que muda completamente o resultado. Quais sementes você vai decidir regar? Porque aquilo que você dá cuidado, que recebe o seu cuidado, vai crescer. E aquilo que você deixa de alimentar, vai perder força. Vai perder força ali com o tempo. Com a nossa mente, é exatamente a mesma coisa. Os pensamentos, eles são essas sementes. A atenção é a água. E muitas vezes, sem perceber, passamos ali anos regando exatamente aquilo que mais nos faz sofrer. Agora observe uma coisa interessante. Muitas pessoas acreditam que a liberdade está em nunca mais ter pensamentos negativos. Mas será que é isso? Pense no céu. Todos os dias passam nuvens por ele. Algumas são leves, outras nuvens são mais escuras. Nenhuma delas mudou o céu. Elas apenas estão passando por ele. Como a nossa mente. Os pensamentos é algo muito parecido. Os pensamentos eles passam. O problema começa quando a gente esquece que eles estão apenas passando. E a gente começa a construir a nossa vida em torno desses pensamentos. Talvez ninguém tenha nos ensinado que a atenção é uma escolha. E toda escolha tem uma consequência. Quando você alimenta um pensamento de medo, o medo
ele vai ganhar espaço. Quando você alimenta a culpa vai crescer. Quando você alimenta ressentimento, ela começa a ocupar cada vez mais lugar dentro de você. Mas a mesma regra vale para tudo aquilo que fortalece também a sua vida. Quando você alimenta coragem, ela vai crescer. Quando você alimenta confiança, ela cresce. Quando você alimenta gratidão, você começa a perceber riquezas que antes passavam despercebidas na sua vida. A atenção não cria apenas pensamentos fortes, ela cria a sua maneira de viver. E talvez seja por isso que duas pessoas possam atravessar uma mesma situação na vida e sair dela completamente diferentes. Uma pode alimentar o medo, a outra pode alimentar a confiança. E aí o caminho é completamente diferente. Os fatos podem ser exatamente os mesmos, mas aquilo que cada um escolheu cultivar produz experiências completamente diferentes. E é aqui que a consciência começa a transformar a sua realidade. Não porque ela muda imediatamente o mundo lá fora, mas porque ela muda a forma como você responde ao mundo. E quando a forma de responder muda, a vida inteira começa a seguir em uma direção diferente. Percebe? Então eu quero deixar algo para você fazer na prática. Simples. Hoje eu quero que você perceba um pensamento que volta várias vezes. Não tente expulsar esse pensamento. Não lute contra o pensamento. Apenas faça uma pergunta. Vale a pena continuar alimentando esse pensamento? Só isso. Essa pergunta muda tudo, porque ela devolve para você o poder de escolher. Você deixa de ser alguém apenas reativo, reagindo, e passa a ser alguém que decide onde coloca a sua energia, onde você coloca a sua atenção. Existe algo muito bonito que acontece quando a gente começa a fazer isso. A energia que antes era consumida por preocupações imaginárias fica disponível para viver, para aprender, para criar, para servir, para amar melhor, para receber e perceber oportunidades, para construir relações mais saudáveis, para realizar aquilo que faz mais sentido na sua vida. Percebe? Uma consciência desperta não é aquela que nunca tem pensamentos desafiadores, não é isso. É aquela que aprende a não entregar a própria energia para tudo que passa na própria mente. E quando isso acontece, a vida naturalmente começa a se expandir. A vida é um espelho, não apenas para você, mas também para todos que convivem com você. Porque uma pessoa mais presente, ela escuta muito melhor, ela ama muito melhor, ela educa melhor, ela trabalha melhor, ela inspira melhor e muitas vezes desperta outras pessoas sem dizer uma única palavra. Se essa conversa, se esse vídeo fez sentido para você, partilhe ele com alguém também que precisa expandir essa consciência. Às vezes tudo que a pessoa precisa é descobrir que ela não é obrigada a alimentar esses pensamentos que aparecem. E uma única descoberta pode mudar a forma como ela vai viver daqui para frente. Se você ainda não faz parte dessa comunidade aqui, a Consciência que Cria, se inscreva no canal. Todos os dias a gente tem aqui uma nova conversa que vai ampliar a sua consciência e ajudar você a construir uma vida com muito mais clareza, liberdade e propósito. Obrigada por caminhar até aqui e lembre, você talvez não escolha o primeiro pensamento que aparece, mas é sempre você que pode escolher qual deles vai receber a sua atenção. E essa escolha repetida todos os dias começa a transformar não apenas a sua mente, mas a sua forma de viver. Porque quando uma consciência ela muda, a experiência da realidade ela também muda. Até o próximo vídeo. Até lá.